Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos retomar o material de Educar para Valer, que é o caderno 1 de língua portuguesa, tá certo? Não deixa ele esquecido aí não. Vamos trabalhar hoje com as páginas 52, 53, 54 e 55. Já peguem aí e abram na página 52 para a gente dar início à nossa aula, tá certo? Para a gente fazer essas atividades de hoje, tá mandando vocês relerem o texto da página 48. Não é 48, é 50. É esse texto aqui que vocês já conhecem. Lembram? Daquele texto da semana passada, o cientista e o motorista? Então é ele que vocês terão que ler, tá certo? Eu não vou ler novamente para não ficar o vídeo extenso e vou só explicar aqui a atividade, tá certo? Número 1. Quem são os personagens do texto? Tá claramente escrito aqui, você já sabe identificar os personagens, então só é ler e colocar o nome aí. Os nomes deles são mencionados na história? Tem aqui o nome dos personagens? Se tiver, você fala sim e coloca o nome, se não, você só escreve não. 3. O texto cientista e o motorista. Informa sobre um assunto, conta uma história, orienta o procedimento, defende uma opinião. O que vocês acham? Marca o X aí. Essa narrativa é classificada como conto, lenda, notícia ou piada. Já falamos isso na aula passada. Tem um traço de humor aqui no texto. Então, quando tem traço de humor no texto, é o quê? Aí vocês marquem aí o X. 5. Onde a história acontece no início do texto? No início. E depois, qual lugar mencionado durante a piada? São dois lugares diferentes. 7. Que sentimento tinha o motorista quando começou o diálogo com seu chefe? Quando ele propôs ao chefe aqui que se ele adoecesse, que o motorista podia substituí-lo. Qual foi o sentimento do motorista ao falar isso para o chefe dele? 8. Qual conflito se desenvolve na história? Tem um conflito, né? Lá no finalzinho tem um conflito quando a pessoa faz uma pergunta dificílima, né? Então, qual foi esse conflito? Escreve aí. Que fato faz o texto ficar engraçado? O que deixa o texto engraçado? Escreve aí. O uso do travessão indica que o discurso empregado no texto foi direto ou indireto. Discurso direto é quando o próprio personagem fala. E quando o personagem fala, ele fala depois de um travessão. Então, toda vez que no texto tem um travessão e a fala do personagem, o discurso é direto. Quando no texto não aparece o próprio personagem falando, quem fala é o narrador, ele não coloca travessão, então o discurso é indireto, tá certo? Então, escreva uma frase de cada personagem onde se empregou o discurso direto. Use corretamente a pontuação. Então, você vai lá no texto, vai pegar uma fala do motorista, vocês vão ver lá o que tem um travessão, que é fala do motorista, você escreve aqui. E uma fala do cientista. Então, coloque o travessão, começa com letra maiúscula e faça essa atividade, tá certo? Ainda na página 52, fala assim: vamos voltar no texto para fazermos a correta relação dos termos de coesão. Vocês sabem o que significa termos de coesão? Coesão é a conexão, é uma ligação, é uma harmonia entre os elementos do texto. Então, a gente usa esses elementos para dar coesão ao nosso texto, para o texto ficar uniforme, né? Para ele ter uma harmonia para facilitar a nossa leitura, para o texto se tornar interessante. Então, temos aqui alguns elementos, né, que nos ajudam a dar coesão ao nosso texto. Então, temos as conjunções, que são essas aqui: nem, contudo, porém, pois, portanto, porque, mas, por isso e entretanto. Temos também os advérbios. Advérbios, eles são divididos em vários elementos. Tem o de negação, o de afirmação, o de quantidade e grau, o de modo, de tempo e de lugar. Então, os advérbios de negação são não, jamais e nunca. De afirmação, sim, certamente. De quantidade ou grau, tem apenas, bastante, excessivamente, mais, menos, muito, pouco, quase, tanto, tão e quanto. De modo, a gente tem o bem, mal, melhor, pior, assim, depressa e devagar. De tempo temos hoje, amanhã, ontem, logo, anteontem. De lugar, aqui, ali, lá, cá e acolá.
temos também os advérbios interrogativos, que são aqueles que a gente usa para fazer perguntas, né? Como, onde, quando, por quê com acento e por que sem acento. Então, esses elementos aqui, gente, são eles que nos dão a coesão no nosso texto. Então, para vocês responderem essa questão 12, vocês vão precisar saber esses elementos de ligação e conexão aqui, tá certo? Então, vocês vão lá no texto, na linha 3, procure a palavra patrão. Na linha 4, procure ló. Na linha 11, procure ele. E na linha 14, procure ele. Eu já ensinei como é que conta as linhas do texto. E aí vocês vão dizer, patrão está se referindo a cientista, motorista ou discurso. Aí você coloca o número 1. Esse aqui está se referindo a quem? Você coloca aqui o número que você achar que deve, tá certo? Indique o sentido das conjunções e advérbios. Então, aqui nós temos oposição, tempo, condição, tempo de novo e adição. Quais desses elementos aqui estão dando a ideia de oposição, de tempo, de condição e de adição? Aí vocês coloquem o número aqui, tá certo? 13. Explique o efeito de sentido da pontuação utilizada no texto. Lá na linha 6 tem um ponto de exclamação, na linha 7 tem um ponto de interrogação e na linha 15 tem reticências. Qual é o sentido desses sinais de pontuação no texto? Quando a gente utiliza o ponto de exclamação, é porque a gente quer demonstrar o quê? Medo, raiva, alegria, dúvida. Aí vocês escrevam aqui qual é o sentido que o autor quis empregar no texto. E a interrogação, quando é que a gente utiliza? E as reticências, né? Quando a gente quer ali interromper o nosso pensamento, né? Aí a gente utiliza as reticências. No número 14 é um novo gênero textual, é um diário, né? Várias pessoas têm o hábito de escrever diário. Diário é quando o nome já fala, né? Diário, dia a dia, né? Quando a gente escreve ali os acontecimentos do nosso dia a dia. Aí vocês vão ler esse diário para responder as questões que seguem abaixo, ó. Esse texto foi escrito para qual destinatário? Quando a gente escreve um diário, a gente quer mandar para alguém? Destinatário é quem recebe. Então, a gente escreve para alguém ou a gente escreve para nós mesmos? Aí você dá a sua resposta aí. 16. De acordo com o texto, o que tornou chato o dia do autor do texto? Ela fala aqui, ó, ele, né? Que o dia ficou chato. Por quê? Aí você dê a sua resposta. Relembrando os termos que dão ideia de tempo, né? Hoje, amanhã, ontem. Então, identifique no diário e registre aqui. Tem aqui elementos que dão ideia de tempo, aí você escreve aqui. Nessa parte aqui, gente, vocês vão escrever uma piada. Todo mundo sabe uma piada, né? Então, você vai relembrar aí de alguma piada e você vai escrever no seu caderno, utilizando os sinais de pontuação, né, os adjetivos para indicar as características dos personagens das piadas. Depois, tira a foto e manda para a gente. E aí temos um novo texto, um novo gênero textual, que é Vida e Obra, de Luiz da Câmara Cascudo. Esse tipo de texto é um texto biográfico. Texto biográfico é quando a gente vai falar ou quando a gente vai ler sobre a vida de alguém, né? No caso aqui é Luiz da Câmara Cascudo. Ele nasceu em Natal em 30 de dezembro de 1898 e faleceu em 30 de julho de 1986. Ele foi um historiador, folclorista, antropólogo, advogado e jornalista brasileiro. Passou toda a sua vida em Natal e dedicou-se ao estudo da cultura brasileira. Foi professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Pesquisador das manifestações culturais brasileiras, deixou uma extensa obra, inclusive o Dicionário do Folclore Brasileiro. Entre seus muitos títulos destacam-se Alma Patrícia, obra de estreia, e Contos Tradicionais do Brasil. Suas memórias, O Tempo e Eu, foram editadas postumamente, né? Depois que ele morreu, que essas obras aqui foram editadas. Então, toda vez que vocês encontrarem algum texto que fala sobre a vida e a obra de alguém, esse texto é uma biografia, tá certo? Ou texto biográfico. Então, vamos explicar algumas informações do texto. Faça a ligação correta do nome à sua explicação. Então, biografia e título. O que é uma biografia? Acabei de falar. E o que é o título? Aí vocês vão ligar o nome ao seu significado, tá certo? Número 1.
Vamos explicar algumas informações do texto, faça a ligação correta do nome à sua explicação. Aqui eu repeti, né? A mesma questão. 2. Será que você sabe explicar o significado das palavras abaixo? Vamos tentar? Se você não souber, dá uma pesquisadinha aí na internet ou até no dicionário e coloque aqui a resposta de vocês, tá certo? 3. Se alguém perguntasse a você o que são manifestações culturais, como você responderia? O que você acha que é manifestações culturais? Dê aqui a sua resposta. O número 4, você vai pintar no retângulo as profissões que Luiz da Câmara Cascudo teve, né? Aí você vai pintar aqui. 5. Segundo o texto, qual a data de nascimento de Luiz da Câmara Cascudo? Só é olhar lá no texto, certo? 6. O texto afirma que Luiz da Câmara Cascudo deixou uma extensa obra. O que significa extensa obra? Aí você escreve aqui. Qual foi a primeira informação que você leu no texto? Volta lá e escreve aqui qual foi, certo? 8. Identifique as informações que estão escritas no texto ligando. Então, lá no texto tem várias datas. Então, você vai ligar a data ao seu acontecimento. Então, aqui é de ligar. 9. Que outras informações você acha que o texto poderia ter, além das que foram apresentadas? Você acha que além daquelas informações que tem lá, deveriam ter outras? Aí você dá a sua resposta. 10. Observe o quadro abaixo e pense na mudança de significado das palavras a partir de pequenas mudanças de letras nas escritas. Faça a experiência. Troque as letras iniciais por outras, formando novas palavras. Então, se a gente trocar aqui uma letra ou duas, né, a gente vai ter outros significados. Por exemplo, se eu tirar o ba e colocar o lá, vai ficar lata, né? Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, vaca, coloco o FA, né? Fica faca. Então, trocando algumas letras, a gente dá novo sentido à palavra, né? Então, quais grupos de palavras possuem apenas uma mudança na escrita? Por exemplo, bata, pata e data, né? Tem a mesma mudança na escrita. Faca, saca e vaca tem, né, a mudança na escrita. Então, vocês vão colocar aqui os grupos de palavras. E o número 12, vocês vão completar com a letra que falta para dar sentido à frase. São essas letras aqui. Se quiserem mudar a última letra para dar certinho aqui a resposta, podem mudar, tá certo? E aí, leiam os textos com atenção, né? Respondam com capricho. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida é só chamar, tá certo?